quem é esse jogador caro? É meu? É meu? Nossa, que menino lindo! Ele é de quem? Ele é de quem? É meu? É meu, esse menino lindo. Tell Papa you come to train. Tell Papa you come to train. Está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. Mudanças na reforma tributária feitas na Câmara provocam um aumento da previsão de alíquota do novo imposto único. Fumaça e incêndios interditam rodovias e ameaçam usinas de açúcar e álcool no interior de São Paulo. A Justiça Federal do Rio condena a influenciadora que fez ataques racistas à filha do casal Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. A Polícia Federal investiga a suspeita de venda de sentenças pela cúpula do Poder Judiciário do Tocantins. União Europeia, Estados Unidos e mais 10 países rejeitam a decisão da Suprema Corte da Venezuela de sacramentar a vitória de Nicolás Maduro. Kamala Harris aceita oficialmente a candidatura democrata à presidência nos Estados Unidos. E pede a união dos eleitores na defesa da liberdade e da democracia. Agora no Jornal Nacional. O Partido Democrata dos Estados Unidos concluiu ontem à noite um processo acompanhado com atenção máxima no planeta inteiro. Passaram-se 56 dias, desde aquele debate em que o presidente Joe Biden se mostrou confuso e frágil diante do adversário republicano Donald Trump. Passaram-se 40 dias desde o tiro que feriu Trump na orelha num comício. Passaram-se 32 dias desde que Biden desistiu de tentar se reeleger. E o partido fez o que ele pediu. Oficializou a vice-presidente Kamala Harris como candidata à presidência. Agora, nós vamos ao vivo a Chicago, a cidade onde essa história se concretizou. E a Raquel Carrembu e a Sandra Coutinho vão contar pra gente como foi. Raquel, Sandra, boa noite para vocês. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Pois é, essa cronologia que você acabou de apresentar mostra como a campanha será curta para Kamala Harris. Ela tem muito poucos dias, ela não pode errar. Por isso, a principal missão do discurso de ontem para ela era se apresentar para os americanos que ainda não a conhecem, apesar de ela ser a vice-presidente há 4 anos. Logo que ela passou a ser a candidata, ela passou a atrair um público que não votaria em Joe Biden. Negros, jovens e mulheres. Agora ela quer ampliar essa base, não só eletrizar os democratas, mas também atrair independentes e republicanos que não pretendem votar em Donald Trump, né, Raquel? É isso, Sandra. E com esse tempo curto, Kamala Harris vinha dizendo para os assessores dela que sabia que a noite de ontem era crucial, assim também como o próximo debate com Donald Trump. Ela se preparou muito, apareceu ali na arena usando um tom diferente, mais sério, rindo menos do que ela ri nos comícios, um tom mais aí presidencial, né, Sandra? E ela agradou muito os democratas. Ali muitas pessoas que estavam na arena com quem eu conversei depois contaram que saíram de lá otimistas e inspirados. E a gente vai ver mais na reportagem que eu preparei para vocês. Vamos ver. Em 4 dias de convenção, a arena nunca esteve tão lotada. A polícia chegou a fechar o acesso do público temporariamente, porque a capacidade máxima tinha sido atingida. Mulheres de branco se destacavam na plateia. A cor representou a luta feminina pelo direito ao voto no século passado. Yolanda veio do Arizona. Contou que não queria perder a história sendo escrita. Ela me faz pensar em quem eu sou, minha origem, de onde eu vim, contou Jasmine. A Maria, de Rhode Island, falou que é disso que o país precisa. Ao som da música Freedom, Liberdade em português, da cantora Beyoncé, Kamala Harris subiu ao palco.
Foi a primeira vez na história que uma mulher negra chegou ali como a indicada para ser candidata à presidência. Kamala contou a história da vida dela. A mãe tinha 19 anos quando saiu da Índia para estudar no estado americano da Califórnia, onde conheceu o pai de Kamala, um estudante da Jamaica. Em seguida, a candidata lembrou um episódio da adolescência que a fez ser como é hoje. When I was in high school, I started to notice something about my best friend Wanda. She was sad at school, and there were times she didn't want to go home. So one day I asked if everything was all right, and she confided in me that she was being sexually abused by her stepfather. And I immediately told her she had to come stay with us, and she did. This is one of the reasons I became a prosecutor, to protect people like Wanda. Antes de ser vice-presidente, Kamala foi promotora, procuradora-geral da Califórnia e senadora. Ela afirmou que em toda a carreira sempre trabalhou pelo povo. And so, on behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, gender, or the language your grandmother speaks, on behalf of my mother and everyone who has ever set out on their own unlikely journey, on behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another, on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Kamala Harris fez um apelo por união. Our nation with this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Not as members of any one party or faction, but as Americans. Criticou o adversário republicano Donald Trump. This election is not only the most important of our lives, it is one of the most important in the life of our nation. Donald Trump tried to throw away your votes. When he failed, he sent an armed mob to the United States Capitol, where they assaulted law enforcement officers. When politicians in his own party begged him to call off the mob and send help, he did the opposite. Kamala disse que segundo mandato de Trump pode ser ainda mais perigoso. Consider what he intends to do if we give him power again. Consider his explicit intent to set free violent extremists who assaulted those law enforcement officers at the Capitol. His explicit intent to jail journalists, political opponents, and anyone he sees as the enemy. His explicit intent to deploy our active duty military against our own citizens. Consider the power he will have, especially after the United States Supreme Court just ruled that he would be immune from criminal prosecution. Just imagine Donald Trump with no guardrails, and how he would use the immense powers of the presidency of the United States, not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had,
himself. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. Kamala listou as prioridades da plataforma da campanha dela. O aborto e a liberdade reprodutiva, que mobilizou milhares de jovens, não apenas democratas, a votar nas eleições legislativas de 2022, são algumas das principais. Ela também prometeu cortar o custo de vida e ampliar oportunidades para os menos favorecidos. Ao mencionar o tema internacional mais divisivo do momento, Kamala se equilibrou entre afirmar o direito de Israel de se defender, condenar fortemente o massacre perpetrado pelos terroristas do Hamas e lastimar a tragédia vivida pela população civil em Gaza. Disse que ela e Biden estão correndo contra o tempo para chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7, including unspeakable sexual violence and the massacre of young people at a music festival. At the same time, what has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. So many innocent lives lost. Desperate, hungry people fleeing for safety over and over again. The scale of suffering is heartbreaking. Kamala disse que não vai se curvar a ditadores e tiranos, que, nas palavras dela, estão torcendo por Donald Trump. They know Trump won't hold autocrats accountable because he wants to be an autocrat himself. And as president, I will never waver in defense of America's security and ideals, because in the enduring struggle between democracy and tyranny, I know where I stand and I know where the United States belongs. A candidata democrata também apelou para o patriotismo, sentimento que os americanos identificam mais ao Partido Republicano do que ao democrata. We are the heirs to the greatest democracy in the history of the world. And on behalf of our children and our grandchildren and all those who sacrificed so dearly for our freedom and liberty, we must be worthy of this moment. It is now our turn to do what generations before us have done, to uphold the awesome responsibility that comes with the greatest privilege on earth, the privilege and pride of being an American. Kamala Harris encerrou a convenção pedindo que os apoiadores se mobilizem por todo o país. Caíram e consagraram Kamala Harris, candidata do Partido Democrata. A convenção teve clima de festa. Agora, Kamala Harris vai ter que trabalhar pelos próximos 74 dias para transformar esse entusiasmo e energia em votos. Ali ainda, nos corredores da arena, Kamala Harris foi perguntada o que ela achou da noite. E ela respondeu que foi uma ótima noite, mas não perdeu tempo em olhar para frente. Disse que é hora de seguir adiante e trabalhar. Essa disputa está muito apertada e os estrategistas do Partido Democrata vão ficar de olho agora nas pesquisas dos próximos dias. Até agora, muitos têm mostrado preocupação de que toda a energia que ela tem gerado ainda não refletiu nos números da pesquisa. Né, Sandra? Pois é, por isso mesmo existem desafios diferentes de um lado e de outro. O desafio
dos democratas nesse momento é conquistar eleitores nos 7 estados que vão ser decisivos para essa corrida eleitoral. Já para os republicanos é retomar o protagonismo da narrativa. Afinal de contas, durante 4 dias todos os holofotes ficaram voltados para o Partido Democrata, mas os dois têm alguns desafios em comum. Um deles é ampliar a base de eleitores, o segundo é motivar os eleitores a saírem de casa numa terça-feira do mês de novembro para votar, já que o voto não é obrigatório aqui nos Estados Unidos, e também se preparar para o debate que já está marcado para setembro. Vamos ver na reportagem que eu preparei junto com o repórter cinematográfico Anderson Gazio. A convenção mal terminou e os estrategistas de campanha já estavam concentrados nas próximas etapas da corrida presidencial. Os objetivos agora são percorrer incansavelmente os estados que ainda estão indefinidos e serão decisivos para vencer no colégio eleitoral. Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada e Carolina do Norte. E se preparar para o primeiro debate presidencial entre Kamala Harris e o republicano Donald Trump, marcado para o dia 10 de setembro na Filadélfia, maior cidade de um desses estados, a Pensilvânia. É a chance de os republicanos voltarem ao centro das atenções, já que os holofotes da semana estiveram todos sobre Kamala Harris e Tim Walz. Numa eleição marcada por tantas reviravoltas, os próximos meses serão decisivos e imprevisíveis. A chapa democrata trocou de candidatos há um mês e agora tem pouco mais de 2 meses para convencer o eleitorado de que Kamala Harris pode se tornar a primeira mulher a chegar à Casa Branca. Mas como o voto não é obrigatório aqui nos Estados Unidos, um dos desafios principais é convencer os eleitores a saírem de casa para votar no dia 5 de novembro. O eleitor da Geórgia elogiou o tom de união do discurso de Kamala Harris. O país está pronto para virar a página de todo esse ódio e essa divisão. Temos muito mais coisas em comum do que aquelas que nos dividem. A delegada de Nova Jersey disse que Kamala falou sobre a essência dos Estados Unidos. É um país de imigrantes, trabalhadores e gente que quer o melhor para o país. Ela mostrou onde podemos chegar quando vamos juntos. Mas os democratas terão muito trabalho para explicar a inflação alta, que fez o custo de vida subir nos anos Biden, ponto que vem sendo bem explorado pela campanha de Trump. Na competição pela atenção dos americanos, a convenção democrata teve mais audiência do que a republicana, que aconteceu no mês passado. É o que dizem os dados do Instituto Nielsen, que faz essa medição nos Estados Unidos. Mas a audiência nem sempre se traduz em votos. A média das pesquisas nacionais mostra os candidatos empatados dentro da margem de erro, o que indica que a disputa entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris vai ser acirrada até a reta final. Falando agora da campanha republicana, o candidato Donald Trump, nesse momento, está no palco. Ele está recebendo o apoio do candidato independente, que era o Robert Kennedy Jr. Ele desistiu hoje de manhã, ele teve uma conversa ao longo da semana com o ex-presidente Donald Trump, decidiu apoiar Donald Trump nessa corrida e ele desistiu da corrida presidencial. Isso não quer dizer que os votos que eram dedicados a Robert Kennedy Jr. automaticamente irão para Donald Trump. É apenas um acordo de cavalheiros, mas muita gente que ia votar em Kennedy ia votar num candidato que desagradava menos, porque tanto Joe Biden, que deixou a corrida no mês passado, como Donald Trump, tem um alto índice de rejeição, né, Raquel? É isso, Sandra. E Kennedy, Robert Jr. era esse elemento curioso, importante também dessa corrida, que é tão apertada. E ele que tentou a vaga pelo Partido Democrata, agora então está se alinhando ao Partido Republicano. Nosso colega, amigo, correspondente Felipe Coalho, preparou uma reportagem para falar mais sobre a desistência dele e como isso pode impactar essa corrida presidencial. Vamos ver. O candidato independente anunciou o fim da campanha em um evento no Arizona. Ele criticou o Partido Democrata por colocar Kamala Harris como sucessora de Biden e disse que, apesar de ainda discordar de Trump em várias questões, declarou apoio ao republicano. To throw my support
President Trump. Estamos alinhados em questões principais, como acabar com as guerras eternas, acabar epidemias de doenças infantis, proteger a fronteira, proteger a liberdade de expressão, desvendar o controle das agências regulatórias pelas corporações e tirar as agências de inteligência dos Estados Unidos da função de propaganda, censura e supervisão de americanos e da interferência nas eleições. Kennedy não apresentou provas de que tenha havido qualquer interferência em eleições recentes e nem explicou o que quis dizer com a acusação de censura. Num discurso em Las Vegas, Trump agradeceu o apoio. Disse: "É grande, ele é um cara ótimo, respeitado por todos." Os votos que vão definir esta eleição estão aqui, no meio-oeste dos Estados Unidos. Não à toa, os democratas escolheram Chicago para sediar a Convenção Nacional do Partido deste ano. E é neste campo de batalha que os votos de Kennedy, ainda que poucos, podem ajudar Donald Trump a conquistar esses estados essenciais para a vitória. Em julho, Kennedy chegou a ter 10% das intenções de voto na média das pesquisas, taxa que se mantinha em todos os estados indefinidos. Esse cenário mudou com a entrada de Kamala Harris na disputa. Ela chegou subindo nas pesquisas e as intenções de voto em Kennedy caíram para 4%. Segundo a imprensa americana, a negociação desse apoio foi feita por aliados de Trump e Kennedy aceitou com a perspectiva de um cargo em um possível governo do republicano. Robert F. Kennedy Jr. entrou na corrida à Casa Branca em abril de 2023 pelo Partido Democrata, desafiando a reeleição do presidente Joe Biden. Em outubro, sem chances de conseguir a nomeação, ele anunciou que concorreria de maneira independente. Kennedy é um dos sobrenomes mais tradicionais da política americana. Robert Jr. é filho de Robert F. Kennedy, senador assassinado em 1968, quando tentava a nomeação como candidato à presidência pelo Partido Democrata. E é sobrinho de John F. Kennedy, também assassinado no terceiro ano de seu mandato como presidente dos Estados Unidos. Advogado, Robert Kennedy Jr. é conhecido pelo ativismo a favor do meio ambiente e também pelas polêmicas. Diversas vezes, ele difundiu informações comprovadamente falsas sobre vacinas e teorias da conspiração associadas à extrema-direita. Nas redes sociais, 5 irmãos de Robert Jr. publicaram um comunicado em que dizem acreditar em Kamala Harris e Tim Walz. A decisão do nosso irmão Bob de apoiar Trump hoje é uma traição dos valores que nosso pai e nossa família mais prezam. É um final triste para uma história triste. Os Estados Unidos, a União Europeia e mais 10 países latino-americanos rejeitaram a decisão da Suprema Corte da Venezuela de sacramentar a reeleição de Nicolás Maduro. A União Europeia voltou a exigir que o governo apresente as atas de cada uma das urnas de votação e aceite auditoria externa. Já o grupo, que inclui Estados Unidos, Argentina, Chile e Uruguai, declarou que a justiça venezuelana não é imparcial nem independente. A Organização dos Estados Americanos afirmou que vai denunciar Nicolás Maduro e seus aliados ao Tribunal Penal Internacional por tortura e execuções de dissidentes políticos. O Brasil e a Colômbia mantêm diálogo com Maduro e ainda não se manifestaram. Mergulhadores encontraram o corpo da última vítima do naufrágio de um veleiro na Itália. Era o de Hannah Lynch, de 18 anos. Morreram Hannah e o pai, o bilionário Mike Lynch, 4 convidados e o cozinheiro. Outras 15 pessoas que estavam no veleiro foram resgatadas. Os investigadores apuram como um barco moderno, ancorado perto da costa, afundou em pouco mais de 1 minuto numa tempestade. A seguir, a condenação da mulher que fez ataques racistas contra a filha de Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. O governo federal lançou hoje a campanha Feminicídio Zero no Brasil. Mais de 100 entidades, entre empresas e os maiores times de futebol do país, aderiram ao projeto. Elas vão promover ações de conscientização contra a violência
e facilitar o acesso aos canais de denúncia. Segundo o governo, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. A Justiça do Rio condenou a 8 anos e 9 meses de prisão uma mulher que fez ataques racistas contra uma das filhas de Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Foram 7 anos até a decisão da Justiça. Em 2017, Bruno Galhaço e Giovanna Eubank registraram na polícia o ataque racista à filha do casal, Tissomo, a Titi. A denúncia foi contra a brasileira Daiane Alcântara Couto de Andrade, que se apresenta como Dai McCarthy e que vivia no Canadá. A mulher, que se identifica como influenciadora e escritora, apareceu em um vídeo na internet fazendo comentários ofensivos e de cunho racista contra a menina. Titi tinha apenas 4 anos de idade. O processo correu no Brasil e Dai McCarthy participou das audiências por videoconferência. Dai McCarthy foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de injúria racial, que é cometido contra o indivíduo, e racismo, que é contra a coletividade. Pelo tempo da pena, ela deve cumprir em regime fechado, mas ainda pode recorrer da sentença. O advogado de Dai McCarthy disse que ela está na Bélgica e que, apesar de ter confessado o crime, se surpreendeu com a condenação e com a pena, considerada por eles alta demais. Ela não tem esse preconceito, só que naquele momento ela quis realmente ofender, ela assume isso, usou de frases e palavras ofensivas e injuriosas com relação à raça. Isso ela assume. Só que ela não publicou na internet. Isso que ela fez... Ela gravou um vídeo e postou num grupo de WhatsApp. Alguém vazou isso para a internet. A advogada de Bruno Galhaço e Giovanna disse que a decisão é histórica. Eu fui uma criança negra que sofri racismo. Então, isso sempre me emociona muito, porque a gente está falando, de novo, só de uma família. São várias crianças negras que passam por situações como essa diuturnamente. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que esse caso sirva de exemplo, esse precedente histórico sirva de exemplo para outras decisões da mesma natureza. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank publicaram uma nota em que celebram a vitória contra o racismo. Eles dizem que quando a filha foi alvo pela primeira vez, ela nem sabia que poderia ser vítima, assim como ocorre com toda criança preta. E eles seguem dizendo que o crime veio de uma mulher eugenista. Esse é o nome que se dá a seguidores de uma ideologia com conceitos racistas. E eles dizem que ela encontrou na internet o ambiente perfeito para proferir violências hediondas. E eles concluem: seguimos confiantes na atuação consistente do Judiciário para assegurar que crimes de racismo sejam devidamente reconhecidos e punidos. Há anos estamos lutando por entendermos que essa vitória não é nossa, mas da nossa filha, coletiva e de toda uma comunidade. A Polícia Federal está investigando a suspeita de venda de sentenças pela cúpula do Poder Judiciário do Tocantins. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, os agentes cumpriram 60 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Entre os alvos, os gabinetes da presidência e a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins. Eles também estiveram na casa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral e desembargador do TJ, João Rigo Guimarães, em Araguaína, no norte do estado, e apreenderam 2 armas. O STJ determinou ainda o afastamento do vice-presidente do TRE e desembargador do TJ, Elvésio Brito, dos cargos por 1 ano. O filho dele, Thales André Maia, foi preso preventivamente, junto com o advogado Tiago Sulino de Castro. A PF também esteve em gabinetes e endereços de outros magistrados, servidores e advogados. Em Pedro Afonso, a 170 quilômetros de Palmas, os policiais arrombaram um portão da casa do desembargador aposentado Moura Filho. A investigação apura os crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na suposta venda de sentenças dentro do Tribunal de Justiça do Estado. Os alvos da operação estão proibidos de manter contato entre si.
Em nota, o Poder Judiciário do Tocantins informou que a presidência do Tribunal de Justiça foi notificada sobre o afastamento do desembargador Elvésio de Brito Maia Neto e do juiz José Maria Lima e tomou as providências necessárias. Que defende a apuração dos fatos com lisura e transparência e que continua à disposição do STJ e da Polícia Federal. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins informou que não foi alvo da ação e que todas as zonas eleitorais mantiveram atendimento. As defesas de Elvésio Brito Maia, Thales André Maia, Tiago Sulino de Castro e João Rigo Guimarães preferiram não se manifestar depois de ter acesso aos autos. Nós não conseguimos contato com as defesas de Moura Filho e José Maria Lima. A seguir, a previsão de uma alíquota maior do novo imposto único na reforma tributária. 30 cidades paulistas em alerta por causa dos incêndios. O Ministério da Fazenda refez os cálculos da alíquota do Imposto sobre Valor Agregado. E ela ficou maior por causa da ampliação que a Câmara dos Deputados fez na lista de exceções da reforma tributária. A regulamentação da reforma foi aprovada pela Câmara em julho. Quando o texto foi enviado pelo governo em abril, a estimativa era de uma alíquota padrão de referência de 26,5% sobre produtos e serviços. Mas já durante as discussões, os deputados promoveram uma série de mudanças e ampliaram a lista de produtos e serviços com regimes diferenciados, que pagarão menos imposto. Por exemplo, incluíram carnes e queijos na nova Cesta Básica Nacional, que será isenta. Só essa alteração elevou a estimativa da alíquota de referência em 0,69 ponto percentual. A Câmara também reduziu alíquotas para o setor imobiliário, o que aumentou a estimativa em quase 0,3 ponto percentual. Por outro lado, os deputados incluíram as apostas eletrônicas, as bets e os carros elétricos no texto da reforma, no chamado imposto seletivo. Com isso, passam a fazer parte da base de arrecadação e vão reduzir em 0,06 ponto percentual o impacto estimado pelo governo com as mudanças realizadas pela Câmara. O Ministério da Fazenda projeta agora, somando as 10 principais alterações feitas pelos deputados, uma alíquota padrão de 27,97%. Junto com as mudanças que provocaram este aumento na estimativa do imposto único, os deputados criaram uma outra regra. Se a projeção do governo se confirmar e o patamar de 26,5% estimado inicialmente for ultrapassado, o governo terá que mandar para o Congresso um projeto revisando algumas reduções de alíquota para produtos e serviços. Bernard Api, secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, diz que hoje o imposto pago pelo brasileiro é maior do que o projetado pela reforma. É importante a gente entender que a alíquota mais alta do mundo é a que nós temos hoje. A que nós vamos ter depois da reforma tributária é menor que a que nós temos hoje. E é menor por quê? Ela é menor porque a reforma tributária ela fecha muitas brechas de sonegação, inadimplência e fraudes, e ao reduzir a fraude, a sonegação e a inadimplência, é possível arrecadar o mesmo que a gente arrecada hoje com uma alíquota menor do que aquela que a gente paga hoje. A regulamentação da reforma está agora no Senado. O presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que vai começar a votar o texto após as eleições de outubro. É impossível fazer antes das eleições em razão de problemas de quórum e é muito ruim também. Nós regulamentamos uma reforma tributária num processo eleitoral que acaba retirando a atenção de muitos parlamentares ou dividindo a atenção de muitos parlamentares. O professor de economia, Gabriel Quintanilha, disse que o Senado precisa fazer as correções para reduzir a alíquota. Mesmo porque é importante lembrar que se essa alíquota base sobe, mesmo os setores que foram beneficiados vão ter um aumento de carga tributária. E isso certamente ninguém quer no Brasil. 2 brigadistas morreram no combate a incêndios em canaviais no interior de São Paulo. As nuvens de fumaça cobriram o horizonte. A seca já dura 4 meses.
o fogo devastou campos secos e canaviais. Em pelo menos 2 cidades, atingiu bairros, assustando os moradores. Na região de Ribeirão Preto, a polícia e as concessionárias interditaram trechos de 5 rodovias, porque as chamas se aproximaram da pista. Motoristas se desesperaram. Vou pegar fogo no caminhão dele, mano. O vento está muito forte, a gente está interditando as rodovias 322 e 333 e a orientação que não saia, que fique em casa. Uma das principais dificuldades no combate aos incêndios é o vento. Como a região está muito seca, um foco que começa em um campo, em poucos minutos se espalha por quilômetros. Aqui, as fagulhas atravessaram a rodovia e os 2 lados queimaram. No município de Palestina, na região de São José do Rio Preto, animais morreram. Equipes das usinas de cana-de-açúcar se mobilizaram para tentar evitar que o fogo se alastrasse. 2 brigadistas morreram tentando apagar chamas em um canavial em Urupês. O céu da capital paulista ficou amarelado no fim da tarde. Segundo os meteorologistas, é o resultado da fumaça de incêndios na região amazônica e do interior de São Paulo. O governo de São Paulo anunciou a criação de um gabinete de crise para lidar com os incêndios, que são um problema também no Paraná, onde há 802 focos em 127 municípios. Em Cianorte, no oeste do estado, o fogo destruiu uma área de mais de 100 quilômetros quadrados e atingiu um dos maiores parques urbanos do país. Vamos ver então a previsão do tempo para o fim de semana com a Eliana. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e para você. O risco de fogo se mantém no nível crítico, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o que indica a cor vermelha em quase todo o país. Enquanto o ar seco predominar, ficará fácil de os focos de incêndio se espalharem, ainda mais com uma frente fria. À medida que ela avança, os ventos aceleram e eles propagam chamas e fumaça. Amanhã, a possibilidade de chover nas partes em verde do mapa. Pouca chuva. Caso da faixa que vai de Campo Grande a São Paulo e Rio de Janeiro, do leste nordestino e do Amapá ao Acre. Risco de temporal do sul de Mato Grosso do Sul ao litoral sul de São Paulo e de grande parte do Paraná ao litoral de Santa Catarina. Os meteorologistas não descartam alagamentos e chuva escura por causa da fuligem de queimadas. Algumas cidades com previsão de fortes pancadas de chuva são Dourados, em Mato Grosso do Sul, Florianópolis e Joinville, Londrina e Curitiba e Peruíbe, no litoral de São Paulo. No Rio, uma ventania derrubou praticantes de stand-up paddle hoje. Parte do grupo foi jogada contra o paredão de pedras no Forte de Copacabana. Bombeiros usaram motos aquáticas e resgataram cerca de 100 pessoas. 7 tiveram ferimentos leves. Amanhã ainda são esperadas rajadas de vento, do Rio a Santa Catarina e até Mato Grosso. Elas podem chegar aos 70 km por hora no verde claro e aos 90 no escuro. Vamos falar agora do frio abaixo de 0 grau já nesse sábado. Existe a expectativa de neve nas serras catarinense e gaúcha. Na fronteira com a Argentina, chuva congelada. Nas cidades próximas ao Uruguai, como Bagé, o dia amanhece com geada. Nas capitais do sul, mínimas de 7 graus em Porto Alegre, 9 em Curitiba e 11 em Florianópolis. A tarde vai ser gelada também. Em São Paulo, queda de quase 10 graus. Hoje fez 32,7, amanhã 23, no domingo 14. Em Campo Grande, esfria mais. Amanhã 22, no domingo 18 graus. No Rio, a temperatura também cai no domingo, mas amanhã ainda faz 29 graus. Em Cuiabá, São Luís e Teresina, de 33 a 35. Em Palmas e Manaus, 38. E em Porto Velho, 39 graus. Bonner e Ana Luísa. Obrigada, Eliana. Boa noite para você. A seguir, a seleção masculina de futebol convocada para as eliminatórias da Copa. O técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para 2 partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ajeitar o que está mal posicionado. Para começar, o microfone e os óculos. Depois, a parte mais difícil, a seleção brasileira.
Na Copa América deste ano, o Brasil caiu nas quartas de final nos pênaltis para o Uruguai. A equipe ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação das eliminatórias da Copa do Mundo. E nos últimos jogos pelo torneio, ainda sob o comando do Fernando Diniz, engatou uma série inédita de 3 derrotas seguidas. Em busca de um desempenho melhor para o time, o técnico Dorival Júnior anunciou a lista de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai. Dos 23 convocados, 6 atuam no futebol brasileiro. 5 destes jogadores não estavam no grupo que disputou a Copa América. André, do Fluminense, Gerson e Pedro, do Flamengo, Estevão, do Palmeiras e Luiz Henrique, do Botafogo. Estes 2 últimos convocados pela primeira vez para a seleção principal. Estevão. E dessa vez o Estevão não precisou fazer gol para ganhar abraço. Luiz Henrique. Luiz Henrique recebeu a notícia com uma torcida barulhenta a favor. A lista completa tem os goleiros Alisson, Bento e Ederson. Os laterais Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Na zaga, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Para o meio-campo, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá e Rodrigo. E os atacantes Hendrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vinícius Júnior. Não é um momento positivo dentro da competição. Porém, eu acredito muito em todo o trabalho que foi desenvolvido dentro da Copa América. Eu acho que nós já demos uma demonstração importante em jogos importantíssimos, inclusive 2 equipes que, coincidentemente, disputaram as finais da última Eurocopa. Nos amistosos de março, quando o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha. Fica, acredito eu, um pouco também dessa imagem, que mesclada e naturalmente melhorada a partir desse momento, nós possamos alcançar essa recuperação que todos nós queremos. O Globo Repórter de hoje vai explorar uma parte do caminho da Mata Atlântica. O que faz com que alguém esteja totalmente conectado à natureza? As pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas. Este casal colhe os frutos do pacto de amor que fez com uma floresta inteira. Na novela, ele é o Zé Inocêncio. Na vida real, Marcos Palmeira é um protetor do patrimônio natural. Essa área degradada hoje, ela está toda 100% plantada. A fazenda onde bichos e produtores rurais convivem como uma família. Vem aqui, Marolinha, vem! Aí agora, onde eu for, ela vai. E um banho nas águas que escorrem pelas montanhas do norte fluminense. Você vai conhecer também o lugar que une arte e natureza. Eu costumo dizer que sacudir uma árvore cai uns 10 artistas. E o Parque Brasileiro, que tem um dos céus mais escuros do mundo. Hoje, no Globo Repórter. E em seguida, tem o Jornal da Globo. Uma boa noite. Boa noite e um bom fim de semana.